A Câmara Municipal do Porto, em conjunto com o IF, organizaram pela primeira vez o Porto RH Meeting, um evento que reuniu vários especialistas para falar de assuntos ligados aos desafios da cultura corporativa e políticas de recursos humanos. Para encerrar as 8 horas de conferências e partilha de experiências, foi realizada uma entrevista ao Presidente da Autarquia, Rui Moreira. A diferença é maior do que aquela que se pode imaginar quando é visto de fora. Ou seja, muitas vezes quem trabalha no setor público olha para o setor privado e pensa que o setor privado é mais parecido com o setor público, e quem está no setor privado olha para o setor público e tenta identificar parecenças. De facto, pelo contrário, não tem havido sequer uma aproximação. Julgo que nos últimos anos, fruto da crise, fruto de um conjunto de convenções sociais que foram criadas, há um progressivo afastamento daquilo que é a lógica da gestão de recursos humanos no setor público e no setor privado. Desde logo, os fatores de motivação são diferentes e depois eu diria que a rigidez das estruturas são também elas muito diferentes. A maior dificuldade que surge é a inibição que existe nos poderes públicos eleitos. Eu fui eleito, portanto não fui nomeado. E, portanto, creio que tenho com isso uma legitimidade democrática numa cidade com a dimensão do Porto, comandando uma estrutura que tem mais de 3.000 colaboradores. Aquilo que é normal é que a gestão dos recursos humanos possa ser feita de acordo com critérios de racionalidade, que tem que ter sempre como pano de fundo o mérito ou o demérito. Aquilo que sucede é que o modelo está criado de tal maneira que não se possa premiar o mérito. E isso é verdadeiro, é terrível. Tendencialmente os melhores ou gostam muito do que fazem, e eu felizmente na Câmara Municipal do Porto encontrei muita gente que gosta muito do que faz, ou então dizem, eu vou procurar outra vida. Mas também temos o contraste, que muitas vezes não se pensa, é que aqueles que não são os melhores, pelo contrário, dizem, bom, este sistema acaba por não ser mau, porque acaba por ficar encaixado, eu já não sou pior que os outros, sou igual aos outros. E, portanto, este modelo é um modelo que, em termos de articulação de uma estrutura de recursos humanos, e não só, uma pirâmide, porque os recursos humanos funcionam em pirâmide, acaba por funcionar mal. E esta pirâmide é uma pirâmide perigosa, porque se nós olharmos para o setor privado tem uma pirâmide que tem mais ou menos este formato. E esta pirâmide, nos últimos anos, podemos dizer que toda esta pirâmide, o que é que aconteceu em termos da remuneração, quer da remuneração bruta, quer principalmente da remuneração líquida. Diria que a pirâmide se achatou ligeiramente, mas basicamente ela baixou. Nos últimos anos todos nós percebemos isto. Um diretor municipal é mal remunerado. Comparado com o setor privado, é muito mal remunerado. Mas é mais bem remunerado do que um vereador. E isto é totalmente ilógico, não faz qualquer sentido. Em termos daquilo que é uma estrutura de recursos, não faz qualquer sentido. Todo este modelo será um modelo incapaz de responder àquilo que são as necessidades dos cidadãos. E qualquer que seja o ponto de vista ideológico que se defende, e eu não tenho grandes obsessões ideológicas que me calculam relativamente ao modelo privado, há algumas funções que não podem ser privadas, têm que ficar na mão do Estado, e no Estado no sentido lato, sob pena de haver conflitos de interesse. E, portanto, é possível gerir recursos humanos no município. O que eu digo é que os instrumentos que nos são dados, quando comparados com aqueles que sucedem no setor privado, são muito fracos. Nós andamos a confundir em Portugal legitimidade com credibilidade. E o perigo também nas organizações, isto também para o setor privado é muito importante. E todos sabem, um chefe tem legitimidade. Pode não ser credível. E não sendo credível, depois há uma erosão da sua legitimidade. Mas não pode ser ao contrário. Creio que, objetivamente, quando nós hoje falamos de equidade entre o setor privado e o setor público, ela, em rigor, não existe. O que existe é que o setor público é muito mais garantista do que o setor privado. Portanto, garantista no sentido da manutenção do posto de trabalho. É muito mais garantista. Portanto, temos aqui um desequilíbrio, desde logo não é equitativo. No setor público, o mérito não é reconhecido nem é pago. E então era bom que, por uma vez, acabasse esta hipocrisia deste discurso bafiante, que se agarra aos
aos amanhãs que cantam e dizer assim, os cidadãos, se nós queremos equidade, é termos as mesmas leis para todos os cidadãos, independentemente dos direitos adquiridos individuais que existem, mas que não podem ser aqui direitos coletivos. Não temos outra forma de o resolver. Se nós mantivermos esta hipocrisia, porque isto resulta aqui numa hipocrisia, o que vai acontecendo é cada vez mais nós vamos divergir. E ao divergir, cada vez mais, depois, também o próprio setor privado e aqueles que estão em empresas sentem isso, depois na sua relação com aquilo que é o setor público, percebem que este desajuste acaba ele próprio por inibir o setor privado de se envolver. Independentemente do nível da pirâmide, há sempre líderes, que características escolheria? Bem, se isto fosse um filme italiano, dizia assim, olhem para mim. Como não estamos num filme italiano, diria que a questão fundamental num líder, é muito difícil definir as capacidades de liderança. Isto é um tema que ao longo dos anos tem sido estudado, muitas vezes estudado, mas acima de tudo, eu acho que é a noção do exercício do poder, sabendo escolher ou dividir entre aquilo que é o poder discriminatório e o poder arbitrário. É a capacidade de perceber que liderar é ter que exercer o poder discricionário, mas esse poder discricionário nunca lhe pode permitir ser arbitrário. Eu acho que esta é a questão fundamental. Todo o resto são questões depois muito do foro pessoal, do foro psicológico.